pilha chama-se cátodo. E o polo negativo da pilha chama-se ânodo. Ok? Eu vou já projetar a tela aqui e mostrar para vocês como é que se dá o processo de eletrólise. Tá? Tanto a pilha quanto a eletrólise, pessoal, é um processo de oxirredução, viu? O que é um processo de oxirredução? São processos que envolvem ou perda ou ganho de elétrons. Redução. Isso é redução, ou seja, vai haver o ganho ou vai haver a perda de elétrons. Quando há o ganho, né, nós chamamos isso de redução. Muita atenção, associem isso aí, tá bom? Quando há o ganho de elétrons, nós chamamos isso de redução. Quando há a perda de elétrons, nós chamamos isso de oxidação, tá? E os polos tanto na pilha quanto na eletrólise, os polos eles estão diretamente ligados a esse processo, tá? Lembrem aí dessa sigla CRAO, C-R-A-O, CRAO, tá? Essas iniciais CRAO. Essas iniciais querem dizer o seguinte: o C é cátodo, o A que é o ânodo e o O que é a oxidação. Então, CRAO quer dizer cátodo reduz, ânodo oxida, tá? O cátodo, que é o polo positivo, nele acontece a redução, e o ânodo, que é o polo negativo, acontece nele a oxidação. Projetar a tela, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, vocês liguem o microfone, que eu não vou ter acesso ao chat aqui, visualmente. Aí, pessoal, aí está ilustrado para que serve a eletrólise. A eletrólise, pessoal, ela é um processo da indústria química, e esse processo serve principalmente para produzir metais e gases que estão de difícil acesso na natureza, tá? Além desse processo conseguir produzir metais, também conseguir produzir gases, esse processo também serve para purificar substâncias e também serve para encapar, não é nem encapar, para revestir, para revestir substâncias, como por exemplo, já devem ter ouvido falar daqueles de uma joia banhada a ouro, por exemplo, tá? Nós sabemos que o ouro é um metal, e a gente equivocadamente pensa que quando fala assim, é banhado a ouro, é só pegar aquele cordão, mergulhar dentro do ouro, né? E tá ali, ficou banhado a ouro. Não. Se fizer isso, aquela cobertura de ouro não vai ficar presa no cordão, tá? Precisa passar por esse processo de eletrólise, ok? Então vejam, se formos falar para que serve a eletrólise é usada na química
de algumas maneiras. Quais são? Para produzir metais, para produzir gases, para purificar substâncias e também para... qual foi o nome que eu disse agora? Meu Deus, eu estou ruim. Eu acho que foi porque eu acordei cedo, viu? Não é para envolver. Como foi o nome que eu disse? Revestir, pronto. Serve também para revestir objetos, né? Revestir objetos. Metais, gases, purificar e revestir. Tá? É a função da eletrólise. Dos gases, pessoal, que a eletrólise produz, os mais importantes, assim, digamos, para a indústria, é o gás hidrogênio e o gás cloro, tá? Então, todos esses processos aí que são resultantes da eletrólise, esses processos aí, eles são importantes para conseguir esses gases, né, e metais que não são de fácil acesso na natureza. Então, como estratégia aí para poder conseguir esses gases, esses metais aí que não são de fácil acesso na natureza, o homem descobriu que esses metais, esses gases são produzidos nesse processo aí de eletrólise, tá? Como é, Mário, que esses metais e esses gases, eles podem ser produzidos nesse processo aí? Vai depender das substâncias que são colocadas aí dentro desse recipiente. O nome desse recipiente, pessoal, que vocês estão vendo aí, o nome desse recipiente é cuba eletrolítica. Cuba eletrolítica. Tá? É o nome desse recipiente. Dentro desse recipiente pode ser colocado diferentes substâncias, certo? Essas substâncias que são colocadas aí dentro da cuba, essas substâncias aí que são colocadas viu? Cuidado para não pensar besteira, eu disse fundidos. Compostos fundidos, ou pode ser também uma solução aquosa, tá? Qual a diferença, Mário? Nos compostos que são fundidos, será aí dentro dessa cuba uma substância líquida, tá? Compostos fundidos é uma substância líquida que vai ser colocada aí dentro dessa cuba. E se não for aí um composto fundido, vai ser uma solução aquosa. A solução aquosa, como o próprio nome indica, é que é uma solução aí à base de água, viu? Então, atenção, composto fundido é líquido, solução aquosa é à base de água, tá? E o que é que coloca, pessoal, nessa solução à base de água? Pode ser uma base, pode ser um ácido ou pode ser um sal, tá? Na solução aquosa pode ser um ácido, pode ser uma base ou pode ser um sal misturado na água, ok? Então isso aí, pessoal, são as substâncias que são colocadas dentro dessa cuba, dependendo do que se queira produzir aí nesse processo de eletrólise, tá? Quando se coloca a substância aí dentro dessa cuba eletrolítica, nós chamamos a substância aí dentro, presente, nós chamamos essa substância de solução eletrolítica, tá? Então, dentro de uma cuba eletrolítica, nós teremos uma solução eletrolítica. Além da cuba e da solução que nós teremos aí, nós teremos dois eletrodos, tá? Dois eletrodos que são esses aí que estão inseridos dentro da água. Esses dois eletrodos aí, pessoal, eles são pré-definidos o material que compõe eles, tá? Esses dois eletrodos aí, eles podem ser de platina,
esses dois eletrodos aí inseridos dentro da água, eles podem ser platina ou pode ser grafite, certo? Geralmente é grafite devido ao seu custo mais baixo, tá? A platina tem um custo mais alto, então, como pode ser platina ou grafite, grafite devido ao seu custo mais baixo é o mais utilizado, tá? Então nós já vimos até agora, o nome desse recipiente é cuba eletrolítica, o nome dessa substância aí dentro da cuba eletrolítica, né, nós vimos que pode ser ou um composto fundido, que vai ser líquido, ou uma solução aquosa, que vai ser a base de água. A solução aquosa vai ter, junto, logicamente, da água, uma base e tal. Tá? A solução composto fundido, né, depende muito do que se queira produzir nesse processo de eletrólise. Tá? Então, esse processo aí, dependendo do composto ou da solução aquosa, como eu falei, vai gerar aí algum tipo de metal, ou gás, ou então... Ei, Mari. Oi. A Duda pediu pra aceitar ela. Tá bom. Só um instante. Que ponto. Pessoal, por favor, eu vi aí uma mensagem de Danilo falando o seguinte. Oxe, Mário, na imagem está como se o cátodo fosse o polo negativo e o ânodo como positivo. Você tinha falado que era o contrário. Pois, pessoal, se eu falei o contrário, por favor, corrijam aí, viu? Observem aí, ó. Por favor, e me desculpem aí a confusão. Vejam aí o cátodo, aí na eletrólise, o cátodo é o polo negativo, desculpem. E o ânodo é o polo positivo. Viu? Corrigindo. Desculpem aí. Quando eu estava assistindo um vídeo, o professor também falou que o cátodo era positivo e o ânodo era negativo. Enfim. Laura, porque na eletrólise os polos se invertem. Eu vou até postar, quando nós terminarmos aqui, eu vou postar um videozinho do Brasil Escola que fala um pouco dessa inversão de polos entre pilha e eletrólise, viu? É porque os polos realmente se invertem. Eu devia ter falado isso para vocês, que eu quando estava estudando aqui, para passar esse conteúdo, o professor falou realmente que os polos se invertem. Eu que não lembrei. Mas tem um videozinho aí que o professor fala que os polos se invertem, viu, na eletrólise. Tá bom? Corrijam aí. Aí, por favor, até, se for possível, vocês tirem um print aí dessa imagem, viu? E identifiquem essa imagem aí como eletrólise.
vejam aí, continuando, eu estava falando, se eu não me engano, desses eletrodos aí, que podem ser a base de platina ou grafite, certo? E como é eletrólise, pessoal, que não é um processo espontâneo, certo? Precisa de uma fonte de energia. E essa fonte de energia está vindo aí ilustrada, por exemplo, por uma bateria. Lembrando, a eletrólise, pessoal, ela é quando a energia elétrica possibilita uma reação química. Só acontecerá essa reação química se houver eletricidade envolvida no processo. Por isso que não é uma reação espontânea. Se não tiver eletricidade, ela não acontece. Ok? Quando nós estávamos falando aí dessa solução eletrolítica, né, que pode ser um composto fundido, ou então pode ser uma solução aquosa, por que tem que ter essa solução eletrolítica? Porque dentro dessa solução eletrolítica existem íons, né? E os íons nós sabemos que podem ser cátions, quando são carregados positivamente, e podem ser ânions, quando os ânions são carregados negativamente. Tá? Íons, certo? Estão presentes dentro dessa solução eletrolítica. Tá? Por que tem que ter íons? Porque os íons eles estão carregados ou positivamente ou negativamente. Quando o íon é carregado positivamente, nós chamamos de cátion. E quando o íon é carregado negativamente, nós chamamos de ânion. Ok? Então, vejam aí, no processo de eletrólise, como acontece aí vamos dizer assim, como acontece aí a aproximação dos íons entre os polos. Né? Vejam aí que o cátodo é o polo negativo da bateria na eletrólise. Então, o cátodo, por ser o polo negativo, e nós sabemos aí que pela regra de eletricidade, os opostos se atraem. Sendo o cátodo negativo, o cátodo vai atrair os cátions, que são carregados positivamente. Né? Negativo atrai positivo. Já no outro eletrodo aí, né, ligado no polo positivo da bateria, que é o ânodo, vejam aí que o ânodo sendo carregado, sendo polo positivo, né, o ânodo vai atrair os ânions. Porque se o ânodo é o polo positivo aí da bateria, vai atrair os íons que são carregados negativamente, que são os geralmente, tá? Uma cuba eletrolítica, uma solução eletrolítica, 2 eletrodos que são ligados numa bateria, e se temos bateria, significa aí que teremos eletricidade. A eletrólise, repetindo, não é um processo espontâneo. Por que não é espontâneo? Porque se não tiver eletricidade envolvida, a reação química não acontece. Então vejam, a pilha ela é um processo espontâneo, certo? Onde a energia é reação química. Essa reação química não acontece sem a inserção, sem que haja eletricidade envolvida. Certo? De que são esses eletrodos? Podem ser de platina ou de grafite. Geralmente de grafite devido ao seu custo mais baixo. Tá? E essa solução aí eletrolítica pode ser de um composto fundido, certo? Que pode ser uma infinidade aí de substâncias, dependendo do que se queira produzir nesse processo. Tá? E o composto fundido, por ser fundido, né, é alguma espécie de líquido, certo? De qualquer tipo de substância aí, dependendo do que se queira produzir na eletrólise. Né? Pode ser um composto fundido ou pode ser uma solução aquosa, ou seja, a base de água.
né? A base de água utiliza-se ou algum tipo de ácido, ou algum tipo de base, ou algum tipo de sal, certo? Varia aí devido ao que se queira produzir também, nesse processo de eletrólise. Lembrando que a eletrólise é utilizada na química industrial para poder produzir metais, para poder purificar substâncias para poder também produzir gases, principalmente gás hidrogênio e gás cloro, né? Por que isso acontece, pessoal? A eletrólise ela é um processo utilizado para poder obter-se, né, substâncias que são de difícil acesso na natureza. E devido a essa dificuldade de acesso na natureza, faz-se esse processo aí, que não é espontâneo, tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Vocês me ouvem bem agora? Pronto. Pessoal, falando aqui ainda sobre a eletrólise. A eletrólise, pessoal, ela é constante também. Não sei se eu já tinha falado para vocês, mas ela é constante também, até naquele exemplo que eu dei, na questão de indústria de joias, tá? Naquela questão que eu falei de banhar algo a ouro, certo? Então, aquilo ali só é possível, o ouro só se fixa em uma peça metálica ali, de joia, se passar por esse processo aí de eletrólise, viu? Tranquilo até aqui? Aí, falando ainda sobre eletrólise, outra informação é que existem dois tipos de eletrólise, tá? Tem a eletrólise aquosa, né, que vocês já imaginam aí o que está envolvido, a eletrólise aquosa, né, no caso aí a base de água, e tem a eletrólise ígnea. Tá? Eu vou agora complementar esse restantezinho de tempo. Agora é 8h12, nós íamos até 8h40, se eu não me engano. Então nós temos aí 28 minutos de aula ainda. Nesses 28 minutos de aula, pessoal, eu vou postar um vídeo sobre essa questão dos polos aí que se invertem, viu, na eletrólise, tá? Entre pilha e eletrólise. Na eletrólise, as pilhas se invertem. Os polos na eletrólise se invertem. A aula com os meninos do IF vai ser de biologia, sim, viu, Alex? Esse pessoal do PIBID, eles passarão 18 meses, viu? 18 meses conosco. E eles participarão apenas das aulas. Vou postar agora, pessoal, o videozinho sobre os polos e vou postar também uma pequena atividade aí de 3 questões, viu? Sobre eletrólise. São questões teóricas, viu? São questões teóricas sobre o que falamos aqui. Então, lembrem-se, quando falamos aí da solução eletrolítica, que é aquele líquido que coloca-se dentro da cuba, né, pode ser composto, fundido, ou pode ser uma solução aquosa. Na solução aquosa, tem que ser ou um ácido, ou uma base, ou um sal.
Pessoal, pois por hoje é isso na química. Só reforçando, não deixem de ver o videozinho lá, são só 10 minutinhos, sobre a inversão de polos, viu? Na eletrólise. E a atividade também, que eu vou deixar tudo lá no Classroom. São só 3 questõezinhas. Não deixem de resolver e, no caso de dúvida, não deixem de me consultar, viu? 8h15. Esses 25 minutos restantes de aula, vocês usam para isso, para assistir o vídeo e para tentar resolver a atividade, tá? Estou à disposição e estão dispensados até a hora da aula de biologia, 1 hora, tá bom? Tchau. Valeu, pessoal, valeu.